Fala turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do Movimentcast. Eu sou Matheus Winkler, estou aqui com o meu co-host Vitor Brito e hoje a gente vai falar de um assunto super interessante, de algo que rolou recentemente, que foi a Conferência Mundial de Medicina Esportiva da Aspetar, que fica no Catar, na cidade de Doha. E o Vitor esteve lá presencialmente, lá foi o primeiro hospital, o primeiro centro acreditado pela FIFA. Então, os caras estão muito à frente na medicina esportiva e o Vitor participou de todo esse congresso e vai trazer aí algumas novidades pra gente, não é não? Boa, Matheusão. Foi muito legal, uma experiência diferente da forma como eles apresentaram o congresso em si e também conhecer o espaço deles, né? É um centro totalmente voltado para a medicina esportiva, acredito que seja o maior que nós temos. E eles implementam não só a tecnologia que tem no mundo, como profissionais. Então, quem trabalha lá hoje em dia, 95% são pessoas difundidas no mundo inteiro. Então, eles buscam profissionais de excelência no Brasil, enfim, em todos os lugares do mundo, para poder compor e trazer a experiência deles para um centro esportivo que é muito legal e tem uma ideia muito legal. E qual que é a ideia, assim, o que eles estão fazendo e qual que é o impacto que eles têm na pesquisa sobre performance, o que eles buscam para melhorar a performance de atletas, quais são as linhas que eles têm lá de diferentes campos que eles exploram? Conta um pouco mais aí. Boa, Matheusão. Vou te falar mais ou menos o porquê que foi criado o Aspetar e o que eles fazem lá, qual que é o princípio deles como um centro de medicina esportiva. Eles têm o hospital, que é um centro de reabilitação de lesões, principalmente, então tem ambulatórios assim como a gente tem de medicina esportiva, mas que eles têm a academia, que é o Aspire, que é um centro só de desenvolvimento de jovens e adolescentes. É como se fosse uma categoria de base para formar atletas para a seleção do Catar. Então eles pegam crianças, às vezes, do mundo inteiro também, não só os catares, mas que são grandes prospectos e criam eles. Fazem tanto o acompanhamento de crescimento e desenvolvimento como escola. Eles dão escola para essas crianças se desenvolverem com a cultura de excelência, tanto na parte cognitiva, mental, enfim, diversas outras coisas ali dentro. Então, o que eles fazem? Pegam esses jovens prospectos, colocam lá dentro, discriminam protocolos para desenvolvimento daquela criança e, ao mesmo tempo, essas crianças não entram em competições desde cedo. Em alguns momentos, eles são colocados em competições, mas a maior parte das vezes elas competem entre si. Então é ali dentro, sempre muito estruturado. Então o treinador, o preparador físico coloca dentro do dia a dia uma competição. Ah, Vitor, mas isso é muito ruim porque perde-se um pouco aquela capacidade de se desenvolver durante a competição internacional. Ok, mas eles fazem isso um pouco mais para frente, para que não tenha uma especialização precoce muito cedo. Então, a ideia deles é criar e desenvolver esses atletas ali dentro. Então, tem departamentos para cada idade. Então, 13, 14 anos tem um departamento médico, um treinador, enfim, depois vai crescendo. E esses atletas vão, de cada categoria deve ter 30, 40, são poucos. E isso ele fica ali como se fosse um clube até ele chegar na fase mais adulta e poder ir para um clube fora do Catar ou na Europa, ou mesmo em si ir para a seleção. Então, até no final, eles mostram quantos atletas eles já levaram para o alto nível, que chegaram na seleção, que disputaram Copa do Mundo, enfim, que eles desenvolveram. Então, só uma dúvida, eles pegam até pessoas, pelo que eu entendi, de outros países, então eles nacionalizam o sujeito como alguém do Catar, não Exatamente, sei. exatamente. Até porque dentro do Catar tem uma população que é pequena, né? Se você for colocar, principalmente voltado para o esporte. Então eles buscam outras pessoas que querem se nacionalizar Qatari, entendeu? Para poder disputar pela seleção. Até nós fomos convidados pelo pessoal, até agradecer o pessoal que nos ajudou lá no Catar, que nós conhecemos durante o congresso, e profissionais brasileiros que estão tanto na comissão técnica do Catar quanto dos Emirados Árabes. Então, um fisioterapeuta que nos ajudou, o Diego, e deu o ingresso para a gente poder assistir às eliminatórias de lá do Oriente Médio. Uhum.
E nós vimos que dentro do time do Catar, se eu não me engano, tem 2 brasileiros, do Emirados Árabes são 6 brasileiros naturalizados. Então isso é interessante que eles buscam no mundo inteiro pessoas que têm um potencial e querem desenvolver ali junto com um serviço. E também dentro do congresso em si, que foi algo muito interessante, nós conhecemos pessoas de diversos países que trabalham lá, que foram profissionais nos seus países em si, que trabalharam no futebol, que trabalharam no basquete, enfim, em determinados esportes, e que foram chamados para ir para lá. Então tem alguns brasileiros lá, até o Léo Riral, o Felipe Hard que está lá. Então são pessoas que hoje em dia desenvolvem esse trabalho lá, que sensacional o trabalho que eles fazem e trazem muitas novidades para a gente, da forma como eles lidam com o esporte de alto rendimento, principalmente. Então o que eles trazem de novo? Muito é pela própria academia, que eles desenvolvem estudos científicos ali dentro e tentam trazer para o mundo o que eles fazem. Então, o que eu achei mais interessante do congresso, da conferência, é que eles mostraram como eles fazem. Entre aspas, o segredo deles. Sim. Então, tudo que a gente vai conversar aqui é a experiência da Aspetar diante do alto rendimento. E provavelmente eles são quem mais está à frente no mundo nessa questão da performance, desde estudos sobre lesão, reabilitação de lesão. A gente já bebeu muito dessa fonte de ver estudos deles até durante a residência, como fonte de estudo para lesão muscular. Eles têm um material super completo. Sim, eles têm muitos protocolos. Eles desenvolvem protocolos para que o atleta do sub-12 tenha o mesmo tratamento do sub-18, sub-17. Uhum. Entendeu? Então eles batem muito nessa tecla. Todo mundo que está aqui vai ter mais ou menos o mesmo suporte de alimentação. Lógico, é tudo individualizado, mas vai ter condição de ter as mesmas coisas. E tanto na reabilitação. Então eles trazem tudo que tem de conhecimento e tecnologia implementada em protocolos. E é isso que eles querem mostrar para o mundo. Cara, massa. E é assim, é somente futebol ou eles têm também outras vertentes? Como é que funciona essa distribuição entre esportes? Legal. Talvez o futebol seja o mais conhecido porque eles fizeram a Copa do Mundo lá no Catar. A última Copa do Mundo foi lá em 2022, até que eu estive presente e fui lá conhecer a Aspetar também. E eles têm muitos complexos ali relacionados com futebol. Só que não só especificamente. Para quem ouviu falar alguma vez, a maior parte dos protocolos deles são com futebol. Mas não, lá dentro em si tem todos os outros esportes. Tá? Então, essa parte de desenvolvimento para esportes olímpicos, por exemplo, ela é muito presente. Então, dentro de academias, de ginásios, eles têm tudo para dar o suporte para todos os tipos de esportes ali dentro. Então, a tecnologia voltada para lesões, para suplementação específica de cada esporte. Tu fala, quando tu diz todos os esportes olímpicos, tu tá falando tudo mesmo, ginástica, Tudo, judô... Tudo, esgrima, tudo. Lá dentro, nós participamos até o lugar onde foi a conferência, que era dentro da Aspire. A gente acompanhou alguns treinos de esgrima, de salto em distância, de ginástica, enfim, tudo dentro do mesmo galpão, porque era onde a conferência estava acontecendo, então você via os atletas ali dentro. Então, isso é o mais legal deles. Uhum. Até esportes que não são olímpicos. O pádel, super presente lá dentro, várias quadras. Jiu-jitsu rola? Jiu-jitsu eu não vi. Não vi treino, mas provavelmente tinha. Porque os árabes se amarram, cara. Né? Eles se amarram em luta, em geral. Eles amam o MMA, até muitos paravam a gente para perguntar dos lutadores de MMA do Brasil. Então é bem legal, o esporte é muito presente na cultura deles. Cara, e o Aspire, então, eu entendi que é um grande centro de treinamento que eles têm, que daí estão todas as modalidades ali. As pessoas ali, os atletas que ficam ali, eles são só até os 18 anos ou tem categorias também após? E como é que é? Eles ficam alojados ali? Como que funciona isso? Legal. Até o máximo teto é 18 anos, lógico que provavelmente deve ter algumas exceções dentro da Aspire, e eles têm alojamento. Eles ficam lá, tem a escola, a escola é lá mesmo? Lá dentro. Tudo é lá dentro. Tudo é lá dentro. Centro de biblioteca, academia, tudo é lá dentro.
É uma cidade. É Cara, como e se a fosse um família? complexo E a gigantesco. família dessa galera que vem de outros países fica onde? Eles recebem a família também ou aí Te- recebem o atleta? Tem que receber a família, mas eles não podem ficar lá dentro, tá? Então é algo que talvez ele tenha um período para poder ficar com a família e depois voltar para o centro de desenvolvimento, entendeu? É como se fosse uma categoria de base, mas que não fosse um clube para ficar disputando competições, é só para desenvolvimento. Sensacional, porque a gente vê o grande problema que a gente vê às vezes nos clubes que são ditos clubes formadores. Claro que tem muitas pessoas que fazem um trabalho sensacional, um trabalho muito bom, muito bonito, mas tem uma pressão para botar os meninos para vencer, porque às vezes aquilo é o que vale a reputação daquele treinador que está com aquela categoria, e às vezes botar os meninos para vencer e botar uma pressão neles é não deixar eles se desenvolverem adequadamente, porque vai ter a pessoa que ela vai ser super habilidosa, mas ela vai maturar mais tarde. Então, às vezes, é a pessoa que é mais fraca quando pequeno, porque é menos desenvolvido mesmo, mas é super habilidoso. Fora que muitos treinadores, por causa disso, acabam projetando muita raiva para essas crianças, né, num momento onde não é uma competição tão saudável assim, porque elas não estão nem competindo somente por elas e pelo desejo delas de vencer. Às vezes tem muito uma vaidade de quem está por trás. E quando tem um clube assim, um lugar onde o objetivo é realmente formar esses atletas, cara, deve ser sensacional para o desenvolvimento deles como um todo. Imagino que quem não sai de lá atleta profissional deve com certeza ter outro destino do que o que teria, mas deve ser difícil não sair de lá dentro do esporte, né? Matheus, até é muito legal isso que você falou, porque eles batem tanto nessa tecla que era dividido em 4 salas, o dia inteiro tendo aula de manhã e à tarde. E uma dessas salas falava só sobre jovem e adolescente e o esporte. E uma frase, um slogan que eles deixam pra gente é: o atleta, o campeão com 12 anos, não necessariamente vai ser o campeão das Olimpíadas. Então não tenha medo que na categoria de 12, 15 anos você não seja pódio. Isso depende da sua maturação, seja um maturador tardio, como você mesmo falou. Então isso faz com que essas crianças e jovens e adolescentes que com 12 anos não estão performando no seu mais alto nível com 12 anos, não necessariamente ela precisa abandonar o esporte porque ela não é boa o suficiente. Ela pode continuar dentro da sequência dela de desenvolver outras vertentes que eles acham que é até mais interessante, porque com 12 anos, se eu não sou o melhor, eu preciso desenvolver resiliência, eu preciso treinar mais, eu preciso criar outras habilidades de agilidade, de flexibilidade, enfim, várias outras coisas para eu poder chegar próximo àquele que já está maturado, já está forte e consegue me ganhar. Só que a partir do momento que mais velho eu consigo maturar, eu vou ter todas aquelas valências mais a maturação, mais a força que é normal do ser humano. Claro, e fora que isso eleva a barra de todo mundo, porque daqui a pouco essa pessoa que está ali menos desenvolvida fisicamente, mas que tem habilidade, e que aí para se tornar competitiva, ela entende que, cara, não é meu fim eu não ganhar agora, porque é pro longo prazo. Ela vai desenvolver essas outras habilidades e ela vai trazer isso pro jogo e pro convívio daqueles que estão ao redor. Então, na verdade, eu tô, ao invés de fazer o que muito acontece, infelizmente, de descartar uma pessoa em potencial, eu estou, na verdade, dando possibilidade de ela desenvolver outras coisas e não tem como eu não passar isso daí para os outros, né? Porque tem, fora essa questão toda de a habilidade do jogo específica, a gente tem toda uma questão de faculdades mentais, a gente tem uma inteligência do esporte, uma visão do esporte, essa pessoa vai ter essas trocas e daqui a pouco, cara, pode ser que não seja um atleta, vai se tornar um puta técnico, porque tem uma outra visão, já passou pela experiência sensacional, cara. E, Matheus, a gente nem conversou sobre isso e você tá conseguindo destrinchar exatamente como eles pensam. Primeiro,
eles querem desenvolver grandes atletas, tá? Esse é o principal potencial. Segundo, eles querem desenvolver grandes pessoas. Então, seja ela ser um médico futuramente, ser um advogado futuramente e utilizando o esporte como qualidade de vida ou até mesmo para conseguir uma bolsa atleta, enfim, é um dos ideais deles. E o terceiro é usar essas pessoas para trabalhar no esporte também, se tornar um professor, se tornar um técnico futuramente. Então, você está captando totalmente a mensagem deles ali dentro. E eles conseguem transmitir essa mensagem não só de maneira teórica, porque eles trazem em dados, em números, os atletas que eles conseguiram levar até lá. Então, eles mostram com o menino que entrou com 12 anos, a carinha dele em todos os processos, que ele não tem nada ele ganhando em nada, tá? Mas que chegou no adulto, ele está na seleção do Catar. Entendeu? E sendo um prospecto, jogando na Europa, enfim, jogando em países um pouco mais competitivos do futebol, por exemplo, e até em outros esportes. Então, acho que essa é a ideia deles de trazerem toda a metodologia que eles buscaram no mundo inteiro. Eles têm dinheiro, eles têm tecnologia e eles têm espaço. Eles precisavam buscar conhecimento. Eles trouxeram gente do mundo inteiro com excelente capacidade técnica, falou assim, coloca aqui dentro o que vocês acham que é certo. E começaram a desenvolver estudo científico em cima disso, para poder criar protocolos. E hoje, talvez, eles consigam mostrar para o mundo protocolos, porque um dia eles começaram do zero. Cara, muito massa. Eles com certeza recebem bolsas governamentais, bolsas de outros órgãos. Não sei nem se a FIFA pode dar uma bolsa ou não, e dar dinheiro, mas devem receber. Eu não sei com relação à FIFA. Mas lá, Matheus, acho que eles nem dependem de órgãos governamentais, assim, lógico que é o governo do Catar que paga, né, esse dinheiro todo vem disso, mas que eles conseguem dar o suporte tanto para os atletas como com os profissionais. Uma das coisas que a gente mais, entre aspas, reclama no Brasil é que o profissional que está dentro do esporte, por exemplo, o médico do esporte, não consegue ter uma remuneração tão adequada para o tempo e o quanto aquilo desgasta nele no dia a dia. Lá, dentro da ideia deles, é trazer esses profissionais e trazer as famílias também. Então, eles dão casa, dão alimentação, transporte, enfim, acaba que o quanto o profissional tem para arcar com custos de vida é muito pouco, porque talvez o que eles conseguem trazer com essa ajuda de custo já consiga cobrir todos os custos. E o que você ganha de salário é só... Eles são 100% no jogo de desenvolver o esporte, né? Exato. Eles querem... O incentivo é todo alinhado. Muito, muito alinhado. Até, por exemplo, tem uma bolsa para criança de escola, para as crianças do profissional. Então tem um teto lá que eles falam, se você quiser trazer seus filhos para estudarem aqui, então o profissional vai. Muito massa, o profissional... cara. Um parênteses, uma dúvida que eu fiquei aqui. E quando esses jovens que estão maturando, estão se desenvolvendo, tu falou que alguns vão jogar em outros locais, mas o objetivo máximo é botar eles para jogar na seleção do Catar. E óbvio, ele pode jogar na seleção do Catar e competir em outro time fora do quesito de competições nacionais, entre países. Mas... quando alguém quer comprar um desses atletas, como funciona para comprar? Nos clubes no Brasil tem muito isso do empresário ver o menino foi formado lá no clube XYZ, o empresário vê que ele tem potencial, faz as pontes dele, faz a conexão e vende o cara por uma nota e se ganha muito dinheiro nisso, né? E aí tem muita verba. Sabe mais ou menos como isso funciona lá? Eu vou te falar o que chegou até mim e eu não sei te falar com exatidão se existe por trás alguma política envolvida. O Aspire, ele tem uma formação. Então, se eu não me engano, 17 ou 18 anos ele se forma na Aspire. Então, seja na escola, é como se você saísse do ensino médio. Uhum. E aí, a partir disso, o atleta em si, define se ele vai para o futebol profissional ou se ele vai para outros meios. Então não existe essa compra. Vou contratar da Aspire. Não. É só um processo de crescimento e desenvolvimento de grandes atletas. Caraca. É sensacional, cara. A ideia deles é exclusivamente olhar para a criança e para o jovem adolescente a se desenvolver. E a gente não pode deixar de lado que existe também o hospital da Aspetar.
Que foi a origem da coisa que foi a origem da coisa, que não tem a ver com Aspire, que é o quanto o Neymar, por exemplo, foi operado dentro do Aspetar. Então, grandes atletas vão até lá para buscar os profissionais que trabalham lá e fazer a reabilitação lá dentro com os protocolos que eles desenvolveram e trazer essa excelência como não só para criança, jovem e adolescente. Ô Paulinho, esse episódio tem que começar com o Neymar foi operado no Aspetar, entendeu? Essa daqui é a chamada pra esse cara, Porque massa. o Qatar, o dono do PSG, ele tem toda a relação com o Qatar, né? Então, ele foi operado lá e fez a reabilitação lá justamente por isso. É muito massa. E assim, falando da conferência mesmo, falou que eram 4 salas. Isso. Quantos dias foi, assim? E o que foi discutido? Se puder falar assim, ó, cada tópico foi discutido pra gente entender no que vale a pena a gente entrar Legal, aqui. boa. Matheus, foram 4 dias. Sempre tinha uma sala que falava sobre fisiologia. Então, dentro do esporte, seja ela relacionado com nutrição, seja ela relacionado com fatores climáticos. Outra sala era sobre ortopedia, então lesões específicas, colocando a medicina regenerativa dentro dessa sala. A outra sala era só de jovem e adolescente. E uma última sala era sobre multidisciplinaridade transdisciplinar. Então, teve um dia que foi enfermagem, outro dia fisioterapia, outro dia odonto. Enfim, eu não lembro o que foi no último dia, mas era sempre outros profissionais dentro da conferência do Aspetar para não ser só parte médica. Então, tinha profissionais de todas as áreas ali. Então, o mais legal de tudo é que você conseguia participar de várias salas, né? Não era único e exclusivo, preciso fechar só a parte de ortopedia, mas que a única dificuldade é que você queria estar em 2 salas ao mesmo tempo e você não podia. Mas como eu estava com o Gabriel, meu amigo, que é médico do esporte, mandou um abraço para ele. Abraço, Gabriel. Nós íamos em salas diferentes e nós passávamos um para o outro aquilo que tinha acontecido no congresso. Então, o mais interessante para mim foram algumas coisas que eu quis pontuar de cada uma delas, tá? Que eu quis trazer hoje aqui para a gente poder discutir. Da parte de criança que nós começamos a conversar, eles falaram muito sobre crescimento e desenvolvimento, isso que nós comentamos sobre essas questões de o jovem de 12 anos não necessariamente vai ser o campeão das Olimpíadas com 20 anos, e que ter calma com relação à prescrição de hormônios, querer que aquele adolescente mature o mais rápido possível, que vai fazer... Pera. Qual prescrição de hormônios está falando na criança? Como é que é isso? Principalmente do hormônio do crescimento, o GH. Então, eles, hoje em dia, têm uma ansiedade muito grande com relação a atletas, não só do futebol, mas que não necessariamente o mais alto é o melhor. Você ter outras valências te torna, talvez, muito mais habilidoso, mais capaz de gerar força. Enfim, o hormônio de crescimento também tem a parte deletéria, seus efeitos colaterais, que tem que ser levado em consideração. E que todo mundo acha que a prescrição do hormônio do crescimento seja igual a sucesso. Então, uma criança de 12 anos que está indo bem, mas não está conseguindo competir com os outros coleguinhas na mesma proporção, é sinal que eu preciso entrar com o hormônio do crescimento. Só que isso tudo dentro da parte médica nós sabemos que não é bem assim. Nós temos que monitorar não só a idade cronológica, a idade óssea, enfim, olhar todo o desenvolvimento dessa criança para que tranquilize os pais, tranquilize os professores, tranquilize os treinadores. Porque não necessariamente esse seja o caminho, não existe atalhos. Tem muito pai, né, que tem filhos que praticam esporte, acha que eles são pequenos e às vezes eles realmente a altura-alvo não é a maior porque os pais não são tão altos, às vezes é um retardo no desenvolvimento e tá tudo certo, só que a gente vê aqui no Brasil, até nos lugares que a gente já passou, a gente vê que tem pais que ficam preocupados e às vezes até jovens atletas que vêm com prescrições de médicos de fora que os acompanham para usar GH, pensando justamente nisso. Então, interessante que eles falaram sobre isso dentro de um centro formador e trouxeram a atenção para o potencial risco
de fazer essa prescrição para pessoa que não tem de fato uma indicação, né? Exatamente. E uma outra coisa que eles fazem, Matheus, que eu achei sensacional, é imputar, colocar a tecnologia associada a isso. Massa. Então eles colocam dentro todos os dias, é porque eles têm uma tecnologia nas mãos que talvez não é todo lugar do mundo. Mas todos os dias o atleta ele se mede, ele entra dentro da academia, tem um reconhecimento facial, já sabe quem é aquele atleta, pega todos os marcadores, já faz uma bioimpedância, sabe o quanto que ele cresceu, o quanto que ele ganhou de massa muscular, o quanto ele pega de peso no supino. Então, na hora que ele está fazendo o supino, se ele dá um migué, entre aspas, já vai direto para a máquina, que ele não treinou da mesma forma. Ou se ele treinou mais, se ele colocou peso a mais, vai tudo para a máquina. Então, tem pessoas que falam assim, nossa, mas um atleta de 12 anos já está dessa forma. O intuito deles não é tornar pessoas robôs, mas ao mesmo tempo é educacional. Porque não tem como ele ficar olhando 30 atletas ao mesmo tempo dentro da academia. Não tem como eles olharem 30 atletas dentro do refeitório. Mas eu consigo avaliar o atleta com o atleta. Então, ver o quanto ele engordou, o quanto ele perdeu de peso, o que será que ele fez de errado. E aí nós vamos trabalhar em cima desse atleta. Então, a tecnologia associada à performance, para eles, é tudo. Então, Sim. eles conseguem mapear o atleta todos os dias e a todos os momentos. Não, e até se foi trabalhado nessa conferência, essas 4 vertentes, eles são 100% skin in the game, eles fazem o que eles falam. Então, eu suponho que é porque eles estão olhando no dia a dia muito para essas 4 vertentes. Então, essa questão toda da fisiologia e desenvolvimento da criança e adolescente, mas aí o quarto ponto que tu falou da transdisciplinaridade, de ter vários profissionais, eu até imagino que quando uma criança, por exemplo, um adolescente, essa situação que tu trouxe, começa a pegar menos peso no supino ali do que pega. Opa, será que ele tá de migué? Eu não imagino eles entrando, pelo que tu falou até então, e dando esporro no cara. Eu penso que vão chamar ele Primeiro vão falar com o treinador, tá acontecendo algo com ele? Vão falar com o setor de psicologia para conversar com a pessoa. E nisso, cara, assim, a gente às vezes vê algo de errado em forçar, forçar as pessoas a serem disciplinadas. O jovem ele precisa da pressão, o jovem ele precisa de restrição, ele precisa de regras, ele precisa, nem que seja para ele bater contra essas regras, tentar romper com elas e ver onde dá ruim, onde não dá, mas assim, tem que mostrar um direcional para o jovem. E eu vejo com olhos muito positivos o fato de, a pessoa não tá dando o seu melhor. Vamos botar um psicólogo falar com essa criança, por que tu não tá dando o seu melhor? Tem alguma coisa que tá te incomodando? Tu tá sofrendo por algo? O que tá acontecendo que tu tá sendo menos do que tu poderia ser? Então, eu acho que essas pequenas coisas, elas têm um impacto gigante e não é sobre fazer de seres humanos robôs. É realmente, é mais rígido pelo que tu tá falando? Mas foi a escolha que a família fez e também não é todo mundo que tem essa oportunidade de estar num lugar assim. E aí, assim, escolha seus traumas, né? Trauma todo mundo vai ter por alguma coisa ou outra. E, Matheus, eles deixam muito claro que se você não quer estar aqui, não tem problema. A gente não vai te obrigar, tá tudo bem. Tem mais 200 querendo estar no seu lugar. Então, para eles tudo bem, se você não concorda, se você não está feliz aqui, se a gente não consegue te proporcionar tudo aquilo que você esperava, legal. Porque às vezes essa Seja pessoa, feliz. essa criança que tá dando migué no treino, ela pode tá meio depressiva, ela pode não querer de verdade quem quer a família dela e ela tá se sentindo, ela pode tá sobrecarregada e precisar de mais descanso, ela pode estar com uma doença, Então, que bom que eles conseguem detectar tudo isso e acompanhar e já ter essa interferência, assim, né? Muito. A tecnologia lá é muito presente. Tudo que eles vão mostrar pra gente tem tecnologia envolvida. E o que eles usam no dia a dia? O que eles mais usam que eles trouxeram alguma coisa de nova que eles estão usando com os atletas? Eles têm muitos aplicativos próprios deles, que eles mostram dados e tudo deles é através de dados
de desenvolvimento. Ó, esse atleta, nós fizemos isso e ele começou a melhorar e eu comecei a acompanhar ele aqui através do aplicativo X. Só que esses aplicativos, a maior parte é só deles. Eles não proporcionam isso para outros lugares no mundo. Mas que eles mostrando como eles fazem é sensacional. É sensacional, porque eles usam a tecnologia e os dados para o próprio desenvolvimento e crescimento dessas crianças. Entendeu? E até mesmo dentro do hospital. Para uma pessoa com reabilitação, eles mostraram vários atletas que, por exemplo, indo para a parte de ortopedia agora, eles mostraram que a parte biomecânica eles levam muito em consideração. Então, eles têm muitas análises biomecânicas. Então, tipo assim, um atleta que teve 2 rupturas de ligamento cruzado anterior. Poxa, fizemos uma reconstrução, não deu certo, vamos começar a analisar qual que é a forma dele de lidar no aterrissagem unipodal. Enfim, eles fazem várias características de mudança de direção, biomecânica em si aplicada para o próprio esporte, para poder ver como que está a distribuição de carga, como que ele faz o mecanismo rotacional. Então, isso aplicado à reabilitação torna aquele atleta, aquele paciente, talvez não tão suscetível a uma nova lesão. Por que eles começaram a acreditar na biomecânica? Porque eles começaram a ver vídeos de 1 milhão de lesões de LCA, por exemplo, de ligamento cruzado anterior. E eles viram o padrão como era. Então, se foi com um choque de um adversário, pisou no pé de alguém, ou se foi sozinho no campo, eles mapearam todos e fizeram uma média de qual era as formas de rotação de quadril, rotação de tornozelo. Isso tudo eles mapearam para entender que, será que se eu modificar biomecanicamente a transferência de peso, eu consigo diminuir a taxa de relesão do LCA? E será que eu vou manter a performance também fazendo isso, né? Exatamente. Esse é o ponto que eles quiseram trazer, entendeu? Que ele pode mapear um todo, mas ele tem que trazer para a individualidade de cada um. Tem um lance assim que esportes diferentes têm tipos de lesões diferentes, né? Tipo, o futebol de cego, quando eu viajei com eles, eu descobri que eles têm muita concussão. Faz todo sentido, porque eles se batem frontalmente sem nenhuma defesa. E dentro do próprio campo de futebol também, em cada posição, eu devo ter uma propensão a mais um tipo de lesão. E deve ter um padrão de movimento específico. Então, com certeza. Essa análise de dados, eu até entendo o fato de eles terem essa tecnologia que tu falou de olharem para dados e terem aplicativos próprios deles que eles nem disponibilizam, porque eu acredito que é para a própria seriedade da coisa, porque muita coisa eles estão validando, eles têm que validar um método de mensuração de algo, eles precisam ter uma consistência de dados, então antes de eles trazerem alguma coisa assim para todo mundo, um centro assim que tem toda essa credibilidade, eles têm que ter uma fundamentação muito sólida daquilo, né? Então, isso... Se eu abro, às vezes, alguma coisa assim, porque muita coisa que eles estão vendo, não, cara, realmente, se transfere mais energia daqui para cá, desse pé para o outro, nesse tipo de movimento, diminui muito a chance de LCA, mas acontece que o movimento fica ineficiente, perde tempo e aí, entendeu? Então, esse tipo de coisa, cara, tem que ter Tem que ser um ambiente assim para poder fazer isso, cara. E uma outra coisa, Matheus, assim, eu tô tentando ser simplista, mas eles mapeiam todo o momento da lesão. Então, dentro de qual o momento do jogo, em que local do campo que ele estava, quantos minutos que ele estava jogando, então se ele entrou no segundo tempo, se não, enfim, eles mapeiam tudo, nos mínimos detalhes. Qual chuteiro ele estava usando, se era de cravo, se era... Como estava o treino dele nas semanas anteriores. Tudo mapeado. Tudo mapeado. É muito dado. Até que chega em algum momento, você se perde no quanto de dados eles têm. E talvez, eu acredito, que seja por isso que eles não difundem esses aplicativos. Porque são tantas pessoas ali olhando em prol de um atleta, que talvez no mundo seja uma só olhando aquele tanto de dados e não consiga concluir. Cara, eles devem ter também
muitos engenheiros de dados lá dentro. Muito. Fora fisiologista, cara, engenheiro de dados porque eles têm que pegar todas essas variáveis, eles vão fazer correlações, eles têm que ver o que é uma causalidade, o que uma coisa causa a outra, o que é uma mera associação, o que é mensagem, o que é ruído. Para isso tem que ter tecnologia de ponta de outros profissionais que não envolvidos diretamente com o esporte, né? Exato. Eles têm um staff gigantesco, é coisa absurda. Eu não sei te falar exatamente quantas pessoas trabalham ali dentro, mas é questão, assim, de inimaginável, sabe? De médico do esporte, deve ter mais de 100 médicos do esporte ali. Então, o quanto eles têm de material humano, material tecnológico é absurdo. Cara, estado da arte. Cara, e uma coisa aí, tem uma pedra, uma bola aí que tu levanta há bastante tempo de um suplemento que ajuda na recuperação, no recovery. Tu tava me falando agora há pouco que... Legal. E eu lembro que tu fala disso, eu ouvi a primeira vez falar disso em 2023, eu acho. Eu já escuto tu falar disso há um tempão. E aí agora veio a evidência disso lá. Conta que suplemento é esse, Legal. o que faz, qual é que é. Matheus, eu não esqueço uma história que eu acredito que eu já tenha falado aqui no podcast, mas que eu tava com a seleção de basquete, nós fomos jogar Rússia. Na Hungria. E antes nós fomos fazer um pré-campeonato na Espanha e depois do jogo, nós estávamos lá, acabou o jogo, tinha uma bandeja gigante de cereja. E nenhum dos atletas dando bola para aquilo. Falou, cereja? O que eu quero com cereja? Nem gosto de cereja. E aí me remeteu um trabalho que eu tinha lido há uns 2 meses antes, assim, que estava mostrando, era uma pirâmide de evidência científica para tanto materiais, como por exemplo a bota pneumática, gelo, banho quente, banho frio, e tinha um suplemento que estava no nível de evidência alto, que era o Tart Cherry, que é a cereja azeda. Tart Cherry. Tá. E eu sempre fiquei com aquilo na cabeça. Falei, quem que come cereja azeda? Onde tem cereja azeda? Mas enfim, ficou aquilo na minha cabeça. E aquele dia na Espanha eu olhei e falei, tá aqui. Achei. Garotos, encham os bolsos. Aí eu cheguei e falei pra todo mundo. Falei, gente, tem um estudo, mostrei pra eles. Tart Cherry tem uma boa resposta e tal. Todo mundo comeu. Enfim, adiantou? Lógico que não. Tá? Porque, tipo assim, agudo não vai modificar nada. Mas a partir desse momento eu comecei a dar uma lida maior e comecei a ver produtos na indústria, que nós ficamos sabendo hoje que tem mais de 70 mil suplementos dentro do mercado brasileiro, mas que esse Tart Cherry ele é mais encontrado nos Estados Unidos. Então, dentro das marcas americanas, nós temos esse Tart Cherry numa composição adequada, numa dosagem adequada. E eu sempre passei para alguns pacientes atletas, amadores, enfim, sempre comprar fora, só que também ter os cuidados com relação à contaminação, enfim, isso não vem ao caso. E lá, por incrível que pareça, eles falaram muito sobre o Tart Cherry, muito sobre esse suplemento. Eles até colocaram ele como um dos principais, junto com o ômega 3, mas que o Tart Cherry era, sem sombra de dúvidas, o que mapeava ali, o que fazia com que auxiliasse dentro da suplementação, a reabilitação e o recovery. Peraí. E ômega 3 também está envolvido com a recuperação? Sim. Pela ideia do estresse oxidativo, tá? Porque já é um suplemento mais conhecido há um tempo, mas que o principal que eles falavam era sobre o Tart Cherry. Por quê? Eles batiam em 3 teclas. Uma da sua característica anti-inflamatória, outra da sua característica antioxidativa e outra por ela ter uma relação direta com a melatonina natural. Então, você melhora o sono, você tem a característica antioxidativa, que é gerada pelo um estresse metabólico, e a característica anti-inflamatória por ter relação direta com COX-1 e COX-2. Então, eles mostraram que tem relação direta tanto na reabilitação de uma lesão quanto na recuperação, o recovery em si, e também trouxeram outros suplementos. Então o Tart Cherry tem evidência, tem melhora positiva, tanto clínica quanto científica. Agora esses outros que eles mostraram, que eles falaram que é o ômega 3, que seu potencial antioxidativo, que entraria ali com um certo benefício, o colágeno, justamente para lesões de tendão, que foi algo que eu questionei durante as mesas, então eu não acho que seja o principal. Mas o colágeno tinha estudos disso? Tinha estudos, mas
a ideia do estudo era exatamente o que nós conversamos anteriormente. Não é sobre o colágeno que está sendo modificado durante uma lesão tendínea, porque você substitui um certo tipo de colágeno mais maduro por um colágeno que é imaturo e não consegue se tornar aquele tecido eficiente. E a partir do momento que você come o colágeno, ele não vai virar aquele colágeno no tecido, no tendão. E foi esse o meu questionamento. Eu falei, mas por que o colágeno? E eles falaram, não, é pela quebra do aminoácido. Eu falei, então é a mesma coisa de eu dar um suplemento como o whey. Aí eles tentaram mudar um pouco a minha ideia, mas o que eu acredito é que o colágeno não seja diretamente relacionado a essa questão e que seja muito mais voltado para a reabilitação de uma lesão. Vamos colocar uma quantidade de proteína adequadas para virar aminoácido e eu ter uma resposta melhor. Sim, até para quem está escutando aí, eu sou 100% comprado no que tu falou, porque a pessoa tem muita a ideia de vendem esse do colágeno para mulher na indústria da beleza, vendem muito, né? Que é a ideia de você consumir alguns suplementos de colágeno que vai melhorar a qualidade da tua pele, etc e tal, tá? Colágeno é proteína é ótimo, só que quando a gente ingere realmente, a gente tem suco gástrico, depois a gente tem ali a secreção pancreática toda, que vai ser onde vai estar as principais enzimas que degradam essas proteínas, quebrando, como se fossem tesourinhas, cortando isso em aminoácidos, e os aminoácidos vão ser absorvidos em diferentes partes do nosso intestino, e aí logo depois de uma refeição a gente tem um pool de aminoácidos, que é assim um fluxo maior de aminoácidos, que será distribuído para determinados locais, porque quando eu tenho esse pool, eu gero um estímulo maior em vias metabólicas, eu vou ter locais que estão me sinalizando, vem cá, porque eu tenho uma lesão, porque eu tenho uma sobrecarga, porque eu tenho algo que foi gerado através de um estímulo. E o estímulo, ele vem junto com o substrato para eu ter uma regeneração, uma recuperação, porque quem regenera é o corpo. E aí é o corpo que produz no tecido as proteínas, os aminoácidos necessários, as proteínas necessárias através dos aminoácidos circulantes. Então, não significa se eu comer o aminoácido X, não vou ter mais do aminoácido X no lugar que eu quero. Meu corpo vai construir o que ele necessita, o que ele pode dentro das vias e rotas conhecidas. Isso é o que a gente sabe como ciência base. E claro, às vezes eles estão vendo, tem esse que é o ponto que vale destacar, que a gente está, que é onde eu e tu estamos falando, é assim, pô, se comparar uma pessoa que come menos proteína, uma pessoa que suplementa isso, legal, ela vai ter mais aminoácido, mas esse aminoácido pode vir de qualquer outra fonte, exceto se daqui a pouco descobrem, não, peraí, realmente, comparando em dietas que tem a mesma quantidade de proteína, se for colágeno, é melhor. Aí a gente vai ter que entender por quê. E daí talvez tenha uma explicação. Será que se eu aumento mais do aminoácido X, eu tenho mais recuperação tendínea? Tipo, a gente sabe que aumentar a leucina e uma certa dose de leucina é um aminoácido que a gente quer a mais, porque vão ter vias que são relacionadas à leucina e são vias específicas de reparo intracelular, principalmente de células musculares. Ok, aí a gente tem algo. Mas até onde eu sei, a gente não tem nada disso com colágeno. Não tem. E para mim, Matheus, nós temos que ser muito crítico diante de qualquer informação. Não é porque saiu um estudo científico com resultado benéfico que eu vou colocar como verdade. Pode ter outros 30 que foram negativos. Então tem que colocar na balança. Hoje em dia, dentro de rede social, a justificativa muitas vezes é: toma aqui, tem um estudo científico que mostrou tal. A pessoa nem leu o estudo, né? Nem leu, só viu a conclusão. Talvez ela nem tenha uma metodologia robusta, nem foi feita de maneira ética. Então não tem como eu seguir algo de maneira dogmática, que é imutável. Então, até dentro de um congresso, um centro mundial, eu levei em consideração essa informação. Total, tem que questionar. Então, você tem que questionar e você tem que colocar um senso crítico diante daquilo. E dentro dessa ideia, é o que a medicina regenerativa fala e o que eles mostraram lá sobre medicina regenerativa. Esse ponto eles deixaram muito claro.
Eles falaram que medicina regenerativa era com relação à sinalização. Então, quando você tem uma lesão, tem um buraco, uma lesão específica num tendão, eu não vou colocar o produto do sangue, o produto da medula óssea, e injetar lá dentro e vai virar um tendão de novo. A maneira com que nós estimulamos a medicina regenerativa é sinalizar aquele local, então eu jogo um produto ali dentro que vai sinalizar aquele local para construir algo positivo para conseguir reparar aquele tecido danificado. Então, o solo ele interfere, o quanto metabolicamente aquele cara está otimizado e a qualidade do produto. Hoje em dia, o problema da medicina regenerativa, que eles falaram muito também lá, é que não tem a padronização. E eles querem buscar essa padronização. Mostraram 1 milhão de dados, mais uma vez, para poder mostrar que se a gente conseguir protocolar os produtos necessários, nós vamos ter melhores desfechos. E o que eu trouxe de mais interessante, que eu achei mais legal de lá, que eles gostam muito de ondas de choque, terapias de ondas de choque. Eu conheço um cara que gosta também. Também gosto muito. Então eu fiquei muito feliz. Então, o que são as ondas de choque? Elas têm muitos mecanismos diretos para a sinalização do tecido, mas que o seu fator principal é a angiogênese. É você criar novos vasos sanguíneos para aumentar o fluxo sanguíneo naquele local, para que você consiga trazer novas células e reparar aquele tecido. Poxa, Vitor, legal. Mas e o biológico? E o produto do sangue? Eles fazem os dois. Eles têm um protocolo de iniciar com onda de choque, melhorar a vascularização. Se tiver fibrose, se tiver calcificação, as ondas de choque vão quebrar essas cicatrizações ruins. E a partir do momento que eu aumentei o fluxo, passado alguns dias, eu infiltro o PRP ou o BMA para conseguir sinalizar aquele local de maneira mais adequada. Cara, massa. Sabe que eu vi um estudo, eu não vou lembrar o detalhe se era de qualidade, se não era. Eu só achei o conceito, eu achei muito interessante, que era um estudo que para coletar BMA, eles estavam fazendo antes terapia de onda de choque, logo antes no local ali, porque BMA é aspirado de medula óssea, né? Se coleta muito ali no ilíaco, na asa na crista ilíaca posterior. Então, isso dói, obviamente tem que fazer um botão anestésico ali antes, anestesia ao redor do osso, no periósteo, e aí usando onda de choque ali um pouquinho antes, a onda de choque tem essa característica de dessensibilizar os nociceptores, né, os neurônios ali que são desenvolvidos para sentir a dor, e também parece ter uma maior mobilização de células e fatores de crescimento para a periferia ali, e esse aspirado, segundo o estudo, a hipótese que eles tinham era que ele tinha uma maior celularidade e dentro dessas células tinham mais células pluripotentes que se tem ali, né? Pluripotentes e mais fatores de crescimento. E aí que é a grande jogada do que se quer colocar ali, porque a tríade da regenerativa é matriz, que matriz é o scaffold, né? Matriz, célula e fator de crescimento. Dentro do meu, quando eu uso onda de choque, cara, pô, eu tô usando tá estimulando o meu tecido. Lá eu tenho a minha própria matriz. Eu tô estimulando fatores de crescimento, pelo que tu falou, VGF1, fatores de growth factor de vascular, deve ter outros fatores também. Sim, sim. Aí, fora isso, celularidade, eu tenho as minhas células, eu tenho a minha estrutura, eu tenho fatores de crescimento, então eu tô estimulando o meu corpo a fazer com a onda de choque. E aí, pô, uma outra forma de sinalizar, mudar a bioquímica local através de um ortobiológico. E aí, dependendo do ortobiológico que eu fizer, eu sei que vocês estão estudando muito o IPRF, né, que ele tem uma característica, dependendo do quanto tempo eu espero, ele tem uma característica de matriz também, né? Então ele segura mais tempo que eu tiver de fator de crescimento de célula ali, é mais ou menos isso, né? É isso, exato, você conseguiu resumir muito bem. E uma coisa muito interessante que eles fazem com as ondas de choque lá, eles usam ultrassom para direcionar as ondas de choque, eu nunca tinha ouvido falar.
que eles vão direto, por exemplo, de uma lesão muscular, uma lesão tendínea, e eles vão direcionando onde a onda pulsátil vai emitir as suas próprias ondas. Eu achei que faz todo sentido. Para Sim. você marcar o local que você vai conseguir. Até porque o ponto de colisão, né, vai depender da ponteira. É, exatamente. Então, isso foi uma coisa muito positiva que eu trouxe para mim, de utilizar o ultrassom, e a gente utiliza o ultrassom para infiltrar. Não necessariamente eu vou ficar o tempo todo, mas eu posso demarcar qual que é o local que tem uma lesão principal. Onde está essa lesão? Está aqui. Então, eu vou direcionar para cá para poder ir diretamente onde está a lesão. Eu achei muito positivo. Onda de choque, para quem até não sabe, o aparelho da terapia de onda de choque realmente é uma onda que se Uma onda mecânica. Uma onda mecânica e tem ponteiras que, dependendo da angulação ali da ponteira, vão se encontrar duas ondas. Isso pode bater 1 centímetro na frente, 2 centímetros na frente, 3 centímetros na frente. Mas aí, fazendo com o ultrassom, 2 dúvidas que eu tenho. 1, se vê alguma coisa acontecendo quando tem a colisão. 2, tem risco de tu quebrar teu ultrassom nessa brincadeira? Não, pode ser que sim, isso eu não sei, nem foi falado, mas você não vê a onda. É muito mais para direcionar o local, porque as ondas de choque, para quem está acostumado a fazer, é uma onda mecânica que ela foi difundida primeiramente para quebrar pedras de cálculos renais, e a partir desse momento eles começaram a estudar em patologias musculoesqueléticas. E a partir do momento que eles viram quais eram as patologias, principalmente fascite plantar no pé, epicondilite do cotovelo, tendinopatia do ombro, do manguito rotador, enfim, tem algumas que são principais. Até a do manguito rotador tem uma específica que é a tendinite calcária, que eles até mostraram isso, alguns pacientes que eles fizeram raio-x pré e pós protocolo de terapia de onda de choque, que sumiu a calcificação. Caraca. Então, é bem legal tudo que eles implementaram sobre as ondas de choque, a associação com outros produtos, como os produtos biológicos, e usar a tecnologia, né, do ultrassom para poder guiar esses procedimentos e acredito que tudo isso, mais uma vez, não seja milagroso, mas que se você conseguir, junto com a fisioterapia, com a reabilitação de boa qualidade, melhorar a dor, melhorar a função, você já está potencializando o tratamento. Cara, o negócio que tu falou isso, eu fiquei pensando, a gente tem que sempre, na minha visão, a gente tem que olhar para o que a gente já tem de conhecimento para também construir conhecimento em cima disso, né? Galileu, não sei se foi ele que disse que se enxergou longe foi porque estava nos ombros de gigante. Teve alguém que foi foda, que eu não sei quem foi, que falou isso. Então a gente tem que estar no standing in the shoulders of giants, né? E aí eu já vi gente zombar, cara, da terapia de onda de choque, dizer que terapia de onda de choque não funciona, que não é realmente algo que tem essa eficiência e tudo mais. Só que aí a gente tem que usar nossos modelos mentais para aprender com outras coisas, e tu trouxe esse belo exemplo da urologia, quando a pessoa tem cálculo, pedra nos rins, e aí tem as máquinas de leco, litrotripsia extracorpórea em onda, não sei se é isso. Percutânea, enfim, a leco. Aí, isso é um negócio que já é muito consolidado, já se sabe muito, e o aparelho tem toda uma arquitetura específica para que a pessoa esteja ali e o local de colisão dessa onda seja no rim ali da pessoa, onde eu tenho as pedras. E isso, quando feito as primeiras, agora já melhorou muito a tecnologia. Mas eu já vi nas primeiras, logo que se começou, eu sei que as pessoas tinham muito hematomas e essas coisas assim. Eu sei que hoje está bem melhor, não sei onde está, porque eu parei de acompanhar isso, mas a gente vê, é a questão da plausibilidade biológica, de a gente ver em outros campos e de a gente, no mínimo, ligar 2 neurônios. Assim, alguma coisa acontece. A questão é, esse choque faz um estímulo regenerativo que ajuda a pessoa a se recuperar? Aí é o que os estudos mostram, mas o que eles trouxeram lá de novidade em relação a isso? Uma coisa até legal da gente pontuar, Matheus, é que o aparelho igual entre aspas, porque é diferente as intensidades do aparelho de quebrar cálculo renal e de fazer
a regenerativa, as ondas de choque para lesão musculoesquelética, é que existe o radial e o focal. O focal é o que é semelhante à pedra cálculo renal, para quebrar que é o mais renal. dolorido, inclusive. Que é o mais dolorido, que muitas vezes você tem que fazer uma sedação para aquele paciente conseguir suportar, porque é bem mais profundo e mais dolorido a intensidade, né? A alta intensidade. E existe o radial, que é o que a maior parte das pessoas fazem em consultório. Até eles separam o nome, porque o tipo de onda é diferente. Porque quando a gente fala em onda de choque, todo mundo acha que é choque elétrico, mas não é, uma onda mecânica. Até as pessoas muita gente acha que é aquele choquinho da fisioterapia, né? Não, E eles separam muito bem, até colocam como produtos diferentes, tá? O radial do focal. O certo de terapia de ondas de choque, que é Shockwave Therapy, é o focal, tá? O outro é um outro tipo de onda que ela consegue ter uma intensidade legal, que consegue estimular também a angiogênese, enfim, mas ela tem uma característica um pouco diferente, até com relação aos fatores de crescimento que ela estimula, tá? Então, quando eles mostram que são dois tipos diferentes, eles começaram até a criar protocolos de associar os dois. Então, fazer uma nocicepção e diminuir o limiar de dor para daí usar para depois fazer o focal. Então, isso é legal também, que eles querem mostrar que, beleza, nós temos dois produtos diferentes que atuam de maneiras diferentes, então vamos encaixar no momento que cada um merece ser encaixado. O paciente está com muita dor. Vamos fazer o radial primeiro para estimular nosso receptor, para que ele tenha uma sensibilidade menor ali quando a gente for fazer o outro. Legal, porque quando tu usa esse raciocínio, não é mais o que é melhor do que o que, que coisas podem ter sinergia para eu conseguir um melhor efeito aqui, porque daqui a pouco se eu associar, tô dando um exemplo da minha cabeça aí, o que tu falou, põe o radial para fazer essa nocicepção, põe depois um focal para gerar um estímulo mais profundo e angiogênese e reparação, e aí depois disso, numa outra fase, eu entro com o ortobiológico, então... aí pode ser até um ponto que 1 mais 1 pode ser 3, eu não sei, isso. Né? Mas essa pode potencializar a recuperação. É exatamente essa ideia. Eles batem muito na tecla que o radial tem relação direta com melhora de dor pelo estímulo nociceptivo e também pela vascularização. O focal, eles defendem extremamente com relação ao edema ósseo. Então, a partir do momento que você tem uma patologia, não só tendínea, que está associado ao edema ósseo, eles encaixam esses protocolos. Que eles vão primeiro tratar a parte nociceptiva, depois eles vão entrar com diminuição do edema ósseo, e depois o edema subcondral, e depois entrar com o biológico para tentar sinalizar aquele local. Então, eles sempre tentam olhar para a patologia e suas fases de tratamento. Não só um guiazinho que põe para todo mundo, joga para todo mundo tudo que tem na carta na manga. E para também trazer essa clareza, assim, né? Para não acharem que é tudo intervenção da medicina. Pô, a pessoa fez sinalização. O que ela precisa fazer fora isso? Quem mais que ela precisa de equipe que vai potencializar esse resultado? Que assim, na verdade, a gente está falando aqui é quase que um catalisador, a gente tem um facilitador, mas... o grande trabalho é o que por fora? É a fisioterapia, é o exercício de força. Eles não em nenhum momento dizem que aquilo vai resolver o problema, mas sim vai melhorar a dor e função para evoluir e potencializar a fisioterapia. Com certeza, sem sombra de dúvidas, a peça principal, a base do processo de reabilitação é o exercício. Cara, eu já vi gente falando assim, eu já vi gente falando num tom de brincadeira, mas eu não sei se era tão brincadeira, em mais de uma situação eu já vi pessoas desvalorizando assim, falando, não, cara, o que resolve aqui é infiltrar isso, é fazer aquilo, físio aqui não resolve nada, a pessoa tá na físio, e cara, eu acho assim, eu acho uma burrice falar um negócio desses, porque... Tá certo, tem condições que realmente a cirurgia vai ser o que vai ser fundamental, né? Mas a pessoa depois vai precisar de uma boa físio para recuperar. Às vezes uma infiltração vai ser fundamental para a pessoa conseguir fazer uma físio. Às vezes a onda de choque vai fazer com que a pessoa consiga ter menos dor e aumente a amplitude de movimento para avançar na físio. Mas a gente querer achar que, tipo, pô, isso tá acima,
eu acho que é aí que a gente começa a limitar o intelecto e o resultado que a gente pode ter. E uma outra coisa, além da físio, é a alimentação e o sono. Nós vamos voltar nos primeiros temas que eu falei, wearable, dentro da reabilitação. Como está sendo a percepção de esforço desse atleta, como está sendo a recuperação dele. Tem mudança do HRV, da variabilidade da frequência cardíaca. O que fatores tecnológicos têm a ver com a reabilitação? O que a alimentação tem a ver com a reabilitação? Eu preciso aumentar o aporte de proteína, já que esse atleta vai estar em reabilitação, ele vai diminuir a intensidade dos treinos ou vai parar os treinos. Eu preciso diminuir as calorias desse atleta, aumentar o aporte proteico. Então, qual suplemento que eu vou indicar? Se eu vou estimular o fator anti-inflamatório ou pró-inflamatório, enfim, tudo isso são coisas que, desde o primeiro momento, eles mostram que é transdisciplinar, para chegar num único ponto que é o atleta voltar o quanto antes, e sem ter risco de ter uma nova lesão. Muito massa. E eles mostraram alguma coisa sobre encurtar tempo de recuperação de lesão com todas essas metodologias deles? Eles conseguiram fazer algo assim? Sim. Uma das coisas que eles mostram é tempo de retorno ao esporte. Eles mostram até dentro de cirurgias. A partir do momento que o cara fez a cirurgia e quanto tempo ele vai voltar se ele fizer os protocolos deles, ou da parte de regenerativa, ou da parte de só reabilitação, porque eles teve algumas partes que falou só sobre reabilitação, sem precisar potencializar, que a gente sabe que traz muitos resultados, que essas outras coisas que estão potencializando são para casos indicados, que não estão evoluindo bem com a fisioterapia, ou precisam voltar o quanto antes, e que esse tempo de retorno ao esporte também é muito individual. Por isso que aí nós vamos entrar com os dispositivos vestíveis para mostrar para a gente que a individualidade de cada um vai fazer com que a gente preste atenção e até busque a causalidade do problema. Porque ali, como eu te falei, eles não têm a pressão de disputar um novo campeonato, eles não têm pressão de pessoas com relação à parte financeira. Então eles podem parar e olhar, não, vamos ver por que ele se machucou. Coloca ele pra gente ver ele na parte biomecânica dentro do futebol. E aí mudança de direção e tudo. Pode ser isso. Vamos trabalhar essa outra questão, que talvez ele tenha uma fragilidade de glúteo, por isso está favorecendo que o joelho dele entra e faz com que ele rode em cima do joelho. Então eles param muito e pensam no melhor pro atleta, e não só quero fazer ele voltar a jogar o quanto antes. Muito massa, cara. Até isso abre mil loops, assim, porque recuperação de lesão, o quanto que isso também esbarra na parte do psicológico, da mentalidade da pessoa, e aí, beleza, eu deixei ele pronto para jogar mais rápido. Mas será que esse atleta ele não está com uma cinesiofobia ali, com medo de fazer determinados movimentos? Será que o padrão de movimento dele já está realmente 100% funcional? Será que ele não está hipercompensando alguma coisa, né? Então, muito legal essa abordagem. E uma última dúvida que eu tenho, assim, é onde é que eu encontro Tart Cherry? Como que toma? Quando que está indicado? Como é que é esse lance? Porque eu acho que esse é um negócio que tu fala um tempão desse suplemento e é um suplemento que ajuda na recuperação. Então, às vezes eu quero me recuperar melhor, assim, quando que tem indicação, como é que é? Fala mais aí. Matheus, normalmente eu indico para os meus pacientes que têm um alto volume de treinamento e que estão próximos a uma fadiga e próximos a um overtraining, por exemplo. Então, dentro da periodização para uma meia maratona, para uma maratona, para um triatlon, eu sempre começo a partir do momento que começa a aumentar esse volume de treinamento. Então, lógico que a gente tem a parte de pré-condicionamento. Que tu falou que não é, só para voltar no ponto que tu trouxe, não é agudo, é crônico. Não é agudo, é crônico. Então, O que eu falei para você com relação aos atletas de basquete, não adiantou nada eles comerem naquele dia. Tá? Então tem que ser uma suplementação durante um período considerável, tá? Dentro do ciclo de preparação para uma prova. E normalmente ela é indicada para tomar à noite, justamente por ter uma relação direta com a melatonina e a recuperação. E isso, a longo prazo, eu vejo que os atletas se sentem melhor para uma próxima sessão de treinamento. Tá? Então, isso eu tenho próprio que meus pacientes me passam, que a recuperação deles em si
principalmente para dor muscular tardia, melhorou bastante. E eu já até dei uma lida sobre, e tem alguns estudos que já mostram, com essa percepção de dor muscular tardia, que é normal, aquela dorzinha de academia que a gente sente no dia seguinte. Então essa percepção também melhora, então consequentemente você já tem uma melhora de recuperação. Legal. E em quanto tempo que a pessoa tem que usar para começar a sentir assim? É dentro da periodização. Então, você fala quando que começa a sentir? Acredito depois que de quanto tempo de uso? 15 dias. Eu não sei isso dentro da literatura, qual que é exatamente o pico de ação, se precisa de uma saturação, isso não tem na literatura, tá? Se precisa usar uma dose maior ou não tem a ver. Mas que dentro de 15 dias o atleta já vê melhor, até pessoas, enfim. Onde compra hoje em dia já tem produtos no Mercado Livre, na Amazon, por exemplo, que chega na sua casa, mas eu sempre oriento a comprar se tiver condição de alguém que estiver viajando, poder trazer, melhor, mais confiável, porque a gente não sabe, não é produção feita nenhuma aqui no Brasil. Sensacional. Galera, ó, avaliação de 5 estrelas para esse episódio e vocês vão ter que ir no @Victor com C, Brito com um Underline T, Brito. Underline Brito com um T, porque lá vai ter um post sobre o que aprendi na Conferência Mundial da Aspetar. Boa, isso aí, Matheusão. Obrigado, foi uma experiência incrível, que valeu muito a pena conhecer o serviço, mais próximo, os protocolos, as ideias, e mais uma vez tentar ter um senso crítico daquilo que dá pra gente implementar e que talvez não faça tanto sentido. E mais do que tudo, acho que tendo essa crítica, entender o que tu pode usar para beneficiar os teus pacientes, e o que a gente pode, tu estando em centros formadores, como na Unifesp, poxa, trazer essas discussões para a roda, porque a gente às vezes fica muito nos mesmos ciclos ali. Eu vejo, poxa, tem congresso que eu vejo creatina, efeitos da creatina, tipo, porra, velho, vai falar efeitos da creatina. Isso não tinha. Novidades sobre a creatina. Meu irmão, vamos virar a página. Então, que massa tu poder estar participando disso e trazer esses conceitos. Galera, agradeçam aí, dando aquela avaliação de 5 estrelas. Valeu, obrigado, pessoal. Até já. Valeu. Top.